Boa noite, servos do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias hoje à noite, mais uma vez, ao livro de Tito, capítulo 3. Estamos chegando no final deste livro. Eu não sei com certeza quanto a vocês, mas eu tenho sido enriquecido com o conteúdo do estudo da palavra neste livrozinho curto. Tito capítulo 3, nós vamos hoje meditar nos versículos de 12 a 15. Tito 3, começando com o versículo 12. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutuosos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Pai, estamos aqui então para nos deleitarmos na Santa Palavra. Enquanto nós estamos aqui a estudá-la, nós pedimos que o Senhor possa usá-la, nos formar mais e mais como uma pessoa do Teu precioso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E nós assim suplicamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nos versículos logo antes disto, nos versículos de 9 a 11, nós vimos certas pessoas a serem evitadas, evitar os facciosos, as discussões insensatas, as genealogias, o homem faccioso. Ele diz: evita estes. E agora ele vai terminar o texto com algumas coisas mais agradáveis. Então isso é bom. É bom a gente lembrar aqui que Paulo já é um homem idoso a essa altura. Aqui se trata de cerca do ano 62 depois de Cristo. Então, Paulo já tem servido ao Senhor por cerca de 30 anos. Naquela época, as pessoas não costumavam viver muito mais do que 60 anos de idade, e ele, com 60, tendo sido açoitado muitas vezes, certamente o corpo dele sofre muitas dores, de tantas vezes que ele foi espancado. Então, os planos dele, é se aposentar. Eu mereço isso, eu já trabalhei muito, eu sofri muito pelo Senhor. Não, nota primeiramente planos que ele está fazendo. Ele entende: eu sou um pecador, eu não merecia a salvação, mas Cristo veio aqui, sofreu e morreu no meu lugar, e ele merece que, com a força que ele me supre, que eu viva então para ele. Então, com isso em mente, vamos ver os planos dele. Primeiramente no versículo 12: quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali.
quando está falando do futuro, né? Então, ele não sabe ainda com certeza qual dos dois ele vai enviar, se é Ártemas ou Tíquico, mas ele tem plano então de enviar um desses dois. Não sabemos nada quanto a Ártemas. Esse é o único lugar onde ele é mencionado nas Escrituras. Mas certamente, se Paulo pensa em enviar ele, é porque é um homem de caráter piedoso, certamente um homem que ama a Deus, disposto a servir. Tem diversas igrejas lá em Creta, onde Tito está servindo ao Senhor. A necessidade das igrejas era grande, então diante disto é certo que ele, isto é, Ártemas, seria um homem piedoso. Quanto a Tíquico, por outro lado, a outra possibilidade quanto a ele enviar, nós encontramos referência a ele várias vezes nas Escrituras. A primeira vez que encontramos ele em Atos capítulo 20, versículo 3, ele está acompanhando o apóstolo Paulo viajando de Corinto até a Ásia Menor. Ele foi o carteiro, ou aquele que levou as cartas de Efésios e Colossenses para fazer a entrega destes. Em Colossenses capítulo 4, versículo 7, falando um pouco de Tíquico, Paulo diz: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Então, ele é chamado de um irmão amado, fiel ministro, conservo no Senhor. Exatamente palavras que louvavam muito este servo do Senhor. Este servo que Paulo então está pensando de enviar. Quando Paulo diz venha então até Nicópolis ao meu encontro, esta é a única vez que essa cidade é mencionada nas Escrituras. Ela ficava no oeste da Grécia, realmente era chamado Acaia naquela época, e ficava à beira do mar Adriático, atravessando o mar, então ia dar na Itália. Talvez sua geografia pelo menos identifica onde é Grécia e Itália. Então, só para vocês terem uma ideia também, se fosse de avião de Nicópolis, não que pudesse ir de avião, mas só para dar uma ideia da distância, então seriam 730 quilômetros de Nicópolis até Creta, obviamente indo pelo mar, e Creta sendo uma ilha, teria que ir então de embarcação, seria mais do que os 730 quilômetros. Também não sabemos exatamente em que parte de Creta Tito estava. Então, estes fazem parte dos planos de Paulo. Ele ia até Nicópolis e
enviar estes dois servos do Senhor até Creta para continuar a obra. São igrejas recém-estabelecidas, precisam muito de instrução, e então um destes homens iria continuar com esta obra lá. No versículo 13, então, ele continua dizendo: encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Zenas e Apolo, é bem provável que Paulo estava enviando essa carta a Tito por meio deles. Eles estavam então em viagem, não sabemos para onde iriam de lá, mas é interessante ver aqui a palavra encaminhe com diligência. Me chamou a atenção não somente a palavra diligência aqui no versículo 13, mas no 14 a palavra distinguir-se. Distinguir-se implica ser reconhecido como alguém que fazia a mais do que os demais. Especialmente essas palavras no final do livro, diante daquilo que Paulo disse dos cretenses no capítulo 1 e versículo 12, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, isto é, gente preguiçoso, não é diligente, e nem é uma pessoa que vai se distinguir no que é bom. Mas Paulo desafia Tito a incentivar a igreja, as igrejas lá de Creta, porque diversas cidades nessa ilha o preguiçoso não ama a Deus, nem ama o seu próximo, e ele quer que os irmãos venham a serem reconhecidos como pessoas que trabalham, que derramam suor, que se esforçam em servir outros. A preguiça merecia severa repreensão. Lá no versículo 13 do capítulo 1, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Não seriam crentes sadios vivendo uma vida de preguiça. A preguiça, então, não tem lugar na vida de um salvo, de um transformado pelo Senhor. Jesus mesmo disse: eu não vim a fim de ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Me lembrei aqui, em termos da gente compreender a questão de servir. Lembra daquela vez quando Jesus estava servindo na casa de Marta? Em Lucas capítulo 10, versículo 38, diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor,
não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O servir de Jesus aqui foi ir lá para a cozinha, ajudar a Marta a preparar um banquete de comida? Não. Ele não fez isso porque eu sou homem e isso aí é trabalho de mulher? Também não. Eu acredito que Jesus não tinha nada quanto a isso. Mas ele tinha uma coisa que Maria precisava. Ela precisava que ele a ensinasse. E foi o que Jesus se ocupou em fazer. É tanto que Jesus diz: Maria, pois, escolheu a boa parte. Os pés de Jesus, escutando ele a ensiná-lo. Ele tinha com que ensinar, ele tinha este conhecimento que ela precisava, e a maneira dele servir nesta hora foi por ensiná-la. Passando para o versículo 14, então. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutuosos. Quando ele diz, quanto aos nossos, quem são estes? São os salvos, né? Lá no versículo 5. 3, antes nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de prazeres. Mas aí se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e Ele nos salvou. Não que a gente merecia isto, mas pela graça dele. Então, ele diz, quanto aos nossos, estes que Deus salvou, que aprendam também. Isto implica que eles têm uma coisa que eles precisam aprender e que podem aprender. Mesmo que tenha sido um povo preguiçoso, eles podem aprender a prática de boas obras. Mas, para aprender, vão precisar de instrução bíblica, né? E Tito está lá a fim de fazer isto. O que vem natural do ser humano é aquilo que Isaías nos menciona no capítulo 64, versículo 6 de Isaías. Ele diz, mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. O que precisa então acontecer para nos tirar desta condição onde não somos capazes nem de fazer uma coisa boa, onde as melhores coisas que nós fazemos antes, sem estar em Cristo, as melhores coisas
são como o trapo da imundícia quando a gente está em Cristo. Quando nascemos de novo, aí a coisa é diferente. Cita aí comigo, vocês que sabem, Efésios 2, 8 a 10, tá? Os nossos versículos que decoramos nos últimos dias, Efésios 2 e 8, porque pela graça, pode citar comigo, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, essa questão de boas obras, Paulo diz, sim, nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Não é algo que nós alcançamos por mérito nosso, mas sim quando Cristo nos salvou. Ele salvou para tirar da vida velha do pecado. Ele nos fez novas criaturas, criados em Cristo Jesus para boas obras. Justamente aquilo que ele está falando aqui em Tito 13 e 14. E aí ele diz, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Aquele a quem Cristo salva, ele deve ser conhecido como uma pessoa que pratica o bem. Pense comigo em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes passamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Com que finalidade nós nos congregamos, como estamos aqui hoje à noite, como a gente faz no domingo também? É para estimular um ao outro ao amor e às boas obras. Para estimular ou encorajar um ao outro no que é bom. Devemos estar estimulando uns aos outros nas disciplinas espirituais. Por exemplo, você pode fazer a pergunta a um irmão, você está lendo e meditando a palavra de Deus? Você se dedica à oração? Você está fazendo discípulos, trabalhando para que alguém se torne um discípulo de Jesus Cristo? Também, outra pergunta que poderia fazer é, neste ano, sua vida financeira evidencia honra e amor ao Senhor? Estas e outras perguntas são perguntas que nós podemos fazer a fim de estimular pessoas ao amor e boas obras. Ainda continuando então, se desligando aqui. Não. Pois bem. Talvez a vida possa ser
também por desligar, né? Essas boas obras, então, devem ser praticadas quanto a quem? A favor de quem? Talvez vocês já ouviram a expressão, é uma expressão comum, dê sem olhar para quem? Já ouviu isso? E eu pergunto, é bíblico isto? Aliás, eu já ouvi em igrejas. Mas primeiramente, este próprio versículo aqui responde isto. É para dar para quem? Os necessitados. Né? A Bíblia fala aqui de dar a favor dos necessitados. E quanto à questão de necessitados, a Bíblia vai falar, por exemplo, de viúvas e órfãos, como sendo pessoas que muitas vezes são necessitados, e às vezes não é nem de ajuda material, às vezes é de companhia, né? Digamos que uma mulher tem 3 filhos e o marido morreu. Os filhos precisam da figura de um homem na vida delas. Muitas vezes, certamente, envolvia também a necessidade material. Talvez tenha um trabalho físico na manutenção da casa que ela não sabe fazer, e os irmãos poderiam ajudar nisto. Certamente, às vezes, pessoas estão doentes e precisam de um certo tipo de ajuda, ou acidentados. Por outro lado, em 2 Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 10, lá o servo do Senhor diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Nota bem, eu gosto de destacar a precisão, a exatidão com que as Escrituras falam. Lá não diz: se alguém não trabalhar, também não coma. Tem pessoas que gostariam e muito de trabalhar, como um tetraplégico aqui no quilômetro 17, ele gostaria muito de poder sair da cama e trabalhar. Era um homem trabalhador, um irmão em Cristo. Mas a dificuldade da situação dele não é que ele não quer trabalhar, ele não está podendo. Então, em outras palavras, Deus não quer que a gente alimente alguém dando ocasião à pessoa comer quando simplesmente não quer trabalhar. Então, Paulo é cuidadoso na maneira que ele fala, porque todos nós sabemos que tem pessoas que se aproveitam da bondade de pessoas, e se a Igreja de Cristo deve se destacar em termos de ajudar os necessitados,
Tem gente que procura tirar vantagem disto, e por isso a palavra nos instrui. E como é que a gente vai saber se a pessoa verdadeiramente é necessitada ou não? Certamente envolve muitas vezes a aproximação da pessoa em termos de perguntar e concentrar, em outras palavras, em procurar ajudar a gente que a gente conhece, pessoas que a gente sabe da situação delas, que verdadeiramente são necessitadas, e não simplesmente pessoas que estão mentindo, procurando se aproveitar. Nós moramos diversos anos na cidade de Canindé, uma cidade de Romaria, no sertão do Ceará, e lá muito era dito em termos de os próprios livros apócrifos da Bíblia Católica dizem que a esmola purifica a alma do pecado. Se isso fosse possível, então Jesus não precisava ter morrido. Jesus até fala em Mateus capítulo 6 que aqueles que dão esmola a fim de que todo mundo veja e o louve, ele diz, já recebeu a recompensa. E não é a vida eterna, não. A recompensa é os homens dizer, que pessoa generosa. A gente vê muitas vezes nos jornais pessoas contribuindo muito dinheiro. Sei que teve uma cantora lá nos Estados Unidos, o jornal diz que contribuiu 5 milhões aí a ajudar o pessoal, a vítima do furacão que passou por lá na semana passada. Pois bem, não deve ser feito para o louvor das pessoas, deve ser feito para a glória do Senhor. E aí diz, para não se tornarem infrutíferos. Pelo menos na minha Bíblia, seria a página do lado esquerdo, e em 1:16, Paulo falou de, no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Quanto a professar, conhecer a Deus, nós vivemos cercados de muita gente que professa conhecer a Deus. Eu sou evangélico, entretanto o negam por suas obras, e é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda o quê? Boa obra, aquilo que estamos estudando aqui. Então, pessoas que não praticam o bem são inúteis e simplesmente dão evidência de que as suas vidas verdadeiramente não foram transformadas. Certamente muitos existem ao nosso redor que professam conhecer a Deus e não são salvos. Quando você procura levar o Evangelho a eles, dizem, eu já conheço isso aí. Até falando a certas pessoas recentemente, a gente
marcar um dia para ir conversar com a pessoa, diz, não adianta não, chegar lá, a pessoa vai dizer, isso aí eu já conheço. Mas olhando a vida delas, tudo dá evidência que ainda são filhos do diabo e não novas criaturas em Cristo, nascidas de novo. Ele finda então dizendo, todos que se acham comigo te saúdam, saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Então, Paulo entende que tem pessoas onde ele está, que por causa da irmandade em Cristo, elas mandam lembranças, saudações para os irmãos lá em Creta. E ele diz então, saúda quantos nos amam na fé. Ele diz, eu sei que lá tem alguns que por causa da fé em Cristo nos amam. Saúda eles. A graça seja com todos. Faz lembrar o versículo que Jesus, onde registram as palavras de Jesus em João capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Por quê? Se tiverdes o quê? Amor uns aos outros. Nossas vidas estão dando evidência desta transformação. Pessoas que nos conhecem dão testemunho de que nossas vidas são caracterizadas pela prática do bem. E além disto, a primeira parte do que nós vimos foi isto. Paulo, já com 62 anos de idade, ele não está desistindo da vida cristã, eu já trabalhei muito, não. Na força que Deus suprir, ele ainda tem planos para tanta coisa. E como líder entre o povo do Senhor, ele está servindo o Senhor por conduzindo outros que estão debaixo da liderança dele, debaixo do amor, da orientação de um homem espiritual e experiente. Estão lá para dizer e mostrar onde se ri. Estou disposto também. Tinha esses homens. Obrigado, Senhor, por tua santa palavra e que ela venha nos instruir, que seja usada por ti na nossa repreensão, nos corrigir, para que nós sejamos mais semelhantes a Cristo, prontos a servir, a buscar os interesses de outros ao nosso redor, seja da família, seja amigos, seja no trabalho e certamente e muito entre os irmãos, procurando, quando congregados, estimular uns aos outros na prática do bem, Senhor. Assim nós suplicamos no nome querido de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.